Queridos irmãos, muito boa noite, graça e paz. Quero dar as boas-vindas a você que já tem nos acompanhado nestas quartas-feiras, em que nós refletimos na palavra, em que nós compartilhamos o texto bíblico, nesse tempo em que nós oramos a Deus, nesse tempo em que nós apreciamos alguns louvores e agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Estamos já na segunda semana de outubro, e o Senhor tem nos abençoado. Olhamos para trás e vemos o quanto Ele tem nos abençoado. Não tem como nós não percebermos as bênçãos de Deus, não tem como nós não percebermos tantas coisas que Ele faz conosco, tantas capacidades Ele nos dá, habilidades Ele nos dá, o quanto Ele nos faz perceber a sua grandeza e o quanto Ele nos faz perceber o quanto somos pequenos. Então Ele faz com que nós percebamos esse contrassenso, não é? Esses elementos distoantes, a grandiosidade de Deus e a nossa pequenez. E Ele nos mostra o quanto Ele é misericordioso por isto. Nós podemos ver isso um pouco num texto aqui que eu quero ler para você, no Salmo 139, um salmo de Davi, que ele diz assim, que o Senhor criou todas as partes internas do meu corpo, uniu todas estas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre de minha mãe. Agradeço ao Senhor por me ter criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas. Eu sei disso muito bem. O Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo que estava sendo formado, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe, como semente que cresce debaixo da terra. Antes mesmo do meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Senhor, como são preciosos para mim os seus pensamentos sobre a vida. Ó Deus, são tantos que nem consigo pensar. Olha que consciência do salmista acerca da realidade de Deus e da nossa própria realidade, acerca da nossa dependência dele. E ele continua dizendo no verso 18 desse Salmo 139, se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia das praias. A cada novo dia, quando acordo, sinto que fico mais perto do Senhor. Sim, porque ele percebe essas nuances que só aqueles que são dele, só aqueles que são de Deus, porque têm o discernimento de Deus, só aqueles que são dele e que podem perceber os seus preciosos pensamentos. Não é como ele diz aqui no versículo 17, Senhor, como são preciosos para mim os seus pensamentos sobre a vida. Que bom nós sermos dele, que bom nós termos uma visão tão correta, uma visão tão real, tão próxima da realidade real nós podemos ter das coisas de Deus. Que bom nós olharmos no texto e perceber isto. Eu louvo muito a Deus, porque nem sempre eu percebi isso. E eu tenho percebido isso depois que eu o conheci, depois que eu tive uma experiência pessoal com Ele. Sim, depois que nós temos uma experiência espiritual com o nosso Deus, Ele se descortina, Ele se torna conhecido. Evidentemente, não de maneira plena e total. Eu entendo que nós não suportaríamos conhecer a Deus na sua totalidade. Nós não suportaríamos.
Mas haverá de chegar um tempo em que nós estaremos bem próximo disso. Não sei se de maneira absoluta, assim mesmo. Mas tudo isso me deixa muito ansioso pelo tempo que há de vir pós-morte, pós-vida na terra. Fico ansioso com esse tempo de estar com Deus, curtindo e experimentando essas maravilhas de Deus. Sejam bem-vindos, queridos, nesse tempo em que nós podemos refletir assim sobre a sua palavra, sobre a palavra de Deus. Nós vamos ouvir um louvor agora. Daqui a pouco nós iremos orar, mas nós logo após ouviremos um louvor e logo depois o pastor Moisés Ribeiro há de nos falar sobre pensamentos que ocupam a mente, até por conta desse texto, não é? Senhor, como são preciosos para mim os seus pensamentos, os pensamentos de Deus, e comparando com os nossos próprios, como devem ser os nossos. Pastor Moisés irá falar sobre isso daqui a pouco para nós. Mas vamos orar, logo depois da oração nós ouviremos um louvor. Obrigado, Senhor, obrigado porque nós podemos olhar a Tua palavra e perceber tanto acerca do Senhor. O Senhor se revelando a nós e nós, em toda a nossa pequenez, podendo perceber essa Tua grandeza, parte dessa Tua grandeza. Te pedimos, Senhor, que cada vez mais possamos estar interagindo com o Senhor, percebendo esses Teus pensamentos, nos alegrando pelos Teus pensamentos e reeducando os nossos, para que nós possamos ser para o louvor da Tua glória. Nós oramos gratos, ó Deus, e te pedimos que o Senhor continue a nos abençoando com o Teu consolo acerca das circunstâncias que vivemos, algumas situações específicas que o Senhor as conhece de maneira plena e total, de cada um de nós que estamos participando deste culto, cada um de nós, seus filhos, com as suas circunstâncias, e o Senhor conhece cada uma delas. E tem poder para nos consolar. Nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ouvir um louvor então. Abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé.
abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé. O céu é meu trono. Olá, boa noite. Que bom estar com vocês nesse culto de quarta-feira para o nosso enlevo espiritual. O texto de hoje que vamos abordar, Filipenses capítulo 4, versículos 8 e versículo 9. Né? O tema de hoje são os pensamentos que ocupam a mente. Nós vimos algumas reflexões trazidas anteriormente que trataram durante o mês de setembro de questões da alma, das questões que vão no coração, né, que invariavelmente acabam contaminando todo o ser, todo o coração, toda a alma, todo o espírito. E aí, de uma forma positiva ou negativa, trazem seus frutos, não é verdade? Nós vivemos num mundo com muitas informações, um mundo com muitas exigências, muitas demandas, e nós somos a parte que reage a tudo que está no mundo. Reagimos às coisas, reagimos às pessoas, reagimos às notícias, reagimos aos vários contextos que nos envolvem, principalmente, né, aqueles que apelam para as nossa sensibilidade da visão, do olfato, do toque, coisas mais ao nosso mundo material. É claro que uma vez que fomos tratados pelo Senhor, nascidos de novo, nós também temos aí a nossa sensibilidade espiritual, né? Renovados em Cristo e nascidos em Cristo. Bom, vamos ao texto de hoje. Eu quero que você possa abrir comigo aí a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Vamos lá? Olha só o que diz o texto. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude, né, a abordar esses dois versículos, que ele traga para o nosso coração alimento, cura, endireitamento, elucidação, esclarecimento, discernimento. Amém? Amado Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te damos graça por estarmos aqui reunidos nesse dia, nesse culto, e podemos ter esse momento de reflexão das Escrituras Sagradas. Obrigado, Senhor, por todos que estão nos ouvindo, por aqueles que vão ouvir essa reflexão em algum momento da sua vida, em algum momento da história, do tempo, e que isso possa trazer alimento, possa trazer socorro, pode trazer discernimento espiritual. Senhor amado, em nome de Jesus, nós damos graças a Ti por tudo. Amém e amém. Então, Paulo escreve aqui esses dois versículos, né?
Esses dois versículos estão num contexto muito maior, que é o capítulo 4 dessa carta, né? Que Paulo começa da seguinte forma: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Essa carta aqui é uma carta da prisão, mas cuja temática principal é a alegria, que o apóstolo Paulo ele externa, mesmo vivendo em uma situação bastante crítica, de prisão, de um lugar terrível, a prisão romana, mas ele escreve para a igreja que está na cidade de Filipos, para as muitas igrejas que ali estavam, e na contramão, ou no contraponto daquilo tudo que ele estava vivendo, ele escrevendo para que aqueles irmãos eles pudessem, de alguma forma, também como ele, achar espaço ou achar lugar para a alegria do Senhor. A alegria do Senhor que cuida, do Senhor que está conosco, do Senhor que nos envolve, do Senhor que está conosco em qualquer lugar, em qualquer momento, Ele que acompanha a nossa vida, acompanha os nossos passos, Ele acompanha até mesmo os nossos pensamentos, né? Então você pode estar aí numa situação muito agradável, né? Que o seu coração esteja sensibilizado a ter alegria, estar reunido com a sua família, estar aí às voltas da mesa com a sua casa, com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus entes queridos, né? Compartilhando alguma refeição, ou, enfim, N situações que traz prazer ao coração de viver aquele momento. Então é fácil você, então, dizer estou alegre, né? Mas também você pode ser a pessoa que está numa situação que não é favorável a você a expressar alegria. Pode estar vivendo uma enfermidade, tomando remédios fortíssimos, caríssimos, ou se não, até mesmo no hospital, ali no leito de enfermidade, ou uma situação muito adversa, e teu coração está sendo bombardeado por muitos pensamentos, por muita agonia, né? E assim como Paulo estava vivendo naquele momento ali no cárcere, em que ele estava sendo ali preparado para ser julgado, né? E a prisão não era nenhum lugar muito legal, mas era um lugar hostil à saúde, inclusive. E Paulo escreve esses dois versículos aqui, que eu fiz aqui coloquei em negrito, né, e grafei, né? Olha só, finalmente, irmãos, tudo que é o quê? Tudo que é verdadeiro, né? Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, que isso ocupe o pensamento de vocês. Então, nós vemos aqui Paulo escrevendo para aqueles irmãos queridos ali da igreja de Filipos, e ele também escreve também para nós nos nossos dias, né? Isso aqui está longe de ser uma sugestão, né? Um pensamento sugestivo bíblico, mas antes é uma ordenança a respeito dos nossos pensamentos. Nossos pensamentos, muitas vezes, de alguma forma, eles podem nos definir, né? Podemos, aí, não vamos entrar aí nessa questão dos muitos temperamentos que existem, né? Mas vamos ficar aqui com aquela teoria muito aceita dos quatro temperamentos, né? Cada um desses temperamentos reagindo
as demandas externas e então ocupando o seu pensamento de alguma forma, né? Então você tem aí pessoas que guardam para si os seus pensamentos vários e nem sempre esses pensamentos estão respaldados na verdade, ou em respeitabilidade, ou em justiça, ou em pureza, ou de boa fama. Mas antes, esses são pensamentos que vêm a ocupar nosso coração, pensamentos negativos, de autocrítica, ou de crítica a outros exacerbada, ou ainda pensamentos assim, sem esperança, desesperançados, né? Isso acaba minando as forças. E, por fim, no versículo 9, o que Paulo coloca? Ele se coloca ele como ponto de referência, né? Ele fala no versículo 8 o que deve ocupar o pensamento de cada cristão. E depois ele mesmo se coloca como ponto de referencial, dizendo assim: o que também aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Ou seja, parece que Paulo aqui está unindo duas ideias muito importantes: aquilo que está dentro do nosso coração, né? O que deveria ocupar, o que deve ocupar nosso coração, que são os bons pensamentos. E aqui não se trata, meus queridos irmãos, de uma questão assim, vou só pensar coisa boa, como se isso fosse uma prática mística. Não. É ao contrário disso. É buscar em Deus, né? Em Deus, a verdade. Buscar em Deus aquilo que é honrável, honorável. Buscar em Deus aquilo que é justo, que é puro, que é de boa fama, que é virtuoso, ou seja, que é poderoso. Buscar em Deus aquilo que é louvável, para que isso ocupe o nosso pensamento, né? Para encarar a vida. E esses pensamentos, eles devem ser externados numa conduta do cristão, ou seja, pôr em prática aquele pensamento que é verdadeiro e eu praticar a verdade. Pôr em prática aquilo que é respeitável e eu praticar a respeitabilidade. Pensar naquilo que é justo e pôr em prática a justiça. Pensar naquilo que é puro, a pureza, e a minha prática está cheia dessa pureza que já habita, ou que deve habitar no nosso coração. Enfim, e a última parte do versículo, que é esperançosa, que é maravilhosa, diz: e o Deus da paz estará com vocês. Veja só, nós temos alguns versículos aí no Velho Testamento e também no Novo Testamento que falam a respeito, direta ou indiretamente, sobre esse tema. O primeiro é Provérbios, capítulo 4, versículo 23. E ali o autor ele vai dizer o seguinte, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele prosseguem as fontes da vida. É como que a palavra está dizendo assim: guarda teu coração, coloque filtro no seu coração para que nem tudo entre. Nem tudo entre no seu coração, porque entrando no seu coração pode perturbar, pode macular, pode trazer um veneno, né? Infectar a alma, e isso pode te tirar do prumo, né? Protege, guarde bem o seu coração, né? Jeremias também, 17:9, a respeito, falando de coração,
Jeremias, ele vai trazendo uma notícia terrível para nós. Olha só, Jeremias 17, no versículo 9, ele fala assim que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? E o versículo 10, né? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Né? Lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele fala que é do coração que nasce o adultério, nasce os homicídios, é do coração que nascem as ações ruins. Né? Então, isso é uma notícia para nós que nos causa assim, temeridade. Nós não podemos confiar no nosso coração, mas antes, né, como diz o salmista, pedir ao Senhor que crie em nós um coração puro, que é o Salmo, Salmo 51, 10. Vamos lá, Eclesiastes 2, 10 e versículo 11 também. O autor desse texto, ele vai falar a respeito também, de forma prática, a respeito também daquilo que é o nosso coração. Olha só, Eclesiastes 2, 10, 11 diz assim: tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. O versículo 11 diz: considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Olha só o que as Escrituras falam, né, a respeito da nossa vida. Né? Quem é que não quer ser feliz? Tem pessoas que colocam ali no seu status, né, de redes sociais, né, e tudo que elas mais desejam é ser feliz. E ser feliz, elas começam então a adotar práticas e pensamentos e práticas para caminhar rumo à felicidade. Né? Quantas letras de música você conhece e já ouviu que a letra dessa música expressa essa busca pela felicidade? Né? Então, aquilo que os seus olhos viram e desejaram, ou seja, aquilo que era desejável, aquilo que era bom, que era gostoso, que estava apelando, né, as suas sensações, os seus olhos viram, você viu que era bom, os seus lábios tocaram, viu que era gostoso, sua pele sentiu, então você quis, né? Então, é a vida sendo direcionada com um ponto de referencial que é o prazer, que é uma coisa muito perigosa, né? Você já ouviu falar do hedonismo, né? O hedonismo, que é a prática ou a filosofia de vida baseada única e exclusivamente no prazer próprio. E a Bíblia, ela nos coloca um freio nisso, porque o nosso coração é enganoso, nosso coração é corrupto. Nós já vimos essa notícia dada por Jeremias. Devemos tomar cuidado com o coração, mas principalmente porque se nós nos deixarmos levar por tudo que nos cerca e centrar nossa vida em ser alegre, ou buscar alegria, ou buscar a felicidade, de qualquer maneira, com todos os esforços, nós vamos correr sérios riscos que o autor aí de Eclesiastes, ele coloca no versículo 10, e ele colocou ali que tudo era vaidade, e correr atrás do vento. Né? Eu queria ainda visitar com vocês ainda Salmo 51, né? Salmo 51, versículo 10,
que diz o seguinte, né? Salmo 51, deixa eu abrir aqui direitinho para nós. Salmo 51, versículo 10. Olha só o texto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Olha só que interessante, né? Aí o salmista Davi, nesse famoso Salmo 51, ele ora a Deus e pede a Deus para que Deus crie dentro dele um coração puro, né? E um espírito inabalável. Se não for pelo novo nascimento, o homem jamais experimentará uma vida nova. Jamais poderá experimentar uma vida renovada, com novos patamares, com novos anseios, com novas práticas que estão muito além daquilo da materialidade, né? Mas sim espiritualmente muito melhores. Vejamos ainda Efésios 6:10. Efésios 6:10, que é o texto que começa, que você já conhece, que é aquele texto que vai falar sobre a armadura de Deus. Mas olha só como é que Paulo começa esse trecho, né? Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aqui não fala exatamente de coração, nem de alma, nem de pensamentos, mas aonde nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, se não é no homem interior, no homem espiritual, né? E isso atinge, com certeza, as nossas emoções, o nosso coração, que precisa desse fortalecimento e necessita da força do poder do Senhor, para que possamos vencer o nosso próprio coração, que é enganoso, que é corrupto muitas vezes, vencer o mundo, vencer as trevas, vencer o mal, né? E o Senhor promete que venceríamos o mundo, não é? E por último, quero ler ainda com você, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, 16. Olha só. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, você que é nascido de novo, você que é filho de Deus, não somente de palavra, mas realmente experimentou de Deus um novo nascimento. Então, você tem a mente de Cristo. E deve buscar essa mente de Cristo como? Ter os pensamentos que nos elevam mais perto da vontade de Deus. Vivemos essa vida material e espiritual, e para o nosso coração é muito difícil alcançar esse equilíbrio, não é? Nós, enquanto alma, né? Nossa alma sofre todas as consequências do mundo material. Quem de nós não viveu aí seus traumas, não é? Traumas do abandono, trauma da rejeição, o trauma da perda, o trauma do luto, o trauma da morte, o trauma da separação, o trauma do divórcio, enfim, tantos traumas que atingem a nossa psique, que atingem o nosso coração. E se nós não estivermos em Cristo, nós vamos ficar perturbados, emocionalmente enfermos, porque não conseguiremos ir avante com a vida que o Senhor quer que nós vivamos. Uma vida agora dele e uma vida para ele. Não mais eu, diz Paulo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Esse é o ponto, né? Deixando para trás todas as coisas velhas, antigas, agora uma nova criatura em Cristo, seguir para o alvo, que é o Senhor, né? É claro que eu, enquanto e você também,
você não conhece a minha história, eu também não conheço a tua história, mas se sentarmos para falarmos das nossas histórias, nós vamos identificar terrenos pedregosos, terrenos áridos, dor, que agora, para mim, já ficou para trás. Porque agora eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 17. Né? Então, meus queridos, voltando então, avançando então aqui para o nosso tema, nossos pensamentos habitam na nossa mente. Tá certo? Nosso coração, nossa mente, né, são a sede dos pensamentos, são a sede das emoções, são as sensações, parte sensível ao mundo que nos cerca. É a nossa alma, né? E quantos de nós estamos emocionalmente instáveis, emocionalmente enfermos, né? E precisamos ser curados. E essa cura, ela vem pela fé em Cristo Jesus. Somente o Senhor, que sonda os nossos corações, Ele pode criar em nós um coração novo, uma mente nova, uma disposição nova, né? Como Paulo tinha, né? Paulo tinha essa disposição, Paulo tinha esse coração, né? Paulo foi preso, foi chicoteado, passou por rejeições, passou por lutas, passou pelas prisões. Agora, naquele momento, ele estava numa prisão e o conselho dele, ou melhor, o mandamento dele aqui, os nossos pensamentos fossem de uma categoria, da categoria daquele que é servo de Cristo, mesmo envolto por situações de perigo, de doença, de desprezo, de solidão. A solidão que hoje graça as pessoas, né? As pessoas estão sós. Não é uma solitude, mas é uma solidão, porque se sentem sozinhas, abandonadas, mas a culpa não está nem no mundo e nem em você, mas agora como uma vida em Cristo, você pode olhar para o autor e consumador da sua fé e transformar essa solidão em solitude. Com Cristo, você está muito bem acompanhado. Para você sair, ter forças para sair da sua cama, para sair do seu quarto escuro, para sair da sua depressão, porque Cristo é a tua luz. Vamos avançar? Então nós temos aí, a Bíblia nos ensina sobre a tricotomia humana, né? Espírito, alma e corpo. Somos um espírito que possui uma alma e habita no corpo. Eu coloquei aí entre aspas, não fui eu que inventei essa frase, mas alguém já disse, né? E Paulo nos ensina a respeito disso na sua primeira carta aos Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui na versão NAA, Nova Almeida atualizada. Acho que é isso que se fala. Queridos irmãos, eu quero falar muito diretamente a você, né? Essa mensagem aí no seu coração, tá certo? Nós todos não estamos de alguma forma blindados contra as intempéries, as tentações, as tribulações, as dores. Todos nós já experimentamos, temos experimentado ou experimentaremos situações que vão nos trazer dor no coração. Mas você deve pensar nesse versículo. Não é só o seu espírito que é salvo. Não é só o seu espírito que é salvo. Aqui a palavra diz assim que o espírito, a alma e o corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, se você está vivendo situações aí de dor, de uma ira, de uma depressão, de uma angústia, de uma amargura, eu faço um apelo a você para que você leve o seu coração a Cristo e peça que Ele limpe o seu coração, né? Que você perdoe, que você seja perdoado, que você aceite que Deus está trabalhando no seu coração e que todas as coisas realmente cooperam para aqueles que amam ao Senhor, que buscam ao Senhor. Ele fará que todas essas coisas possam trazer bênçãos sobre você, né? Não sei quem inventou, quem inventou essa coisa que o corpo não importa e que só importa é o espírito. Não, você é total, você é uma soma, você é espírito, alma e corpo. E quando o Senhor nos vier buscar, Ele vai nos buscar na nossa inteireza. Será nosso espírito, alma e corpo glorificados que vão habitar com o Senhor na sua glória. Vamos avançar? Temos aí mais alguns versículos, alguns nós já lemos aqui, não vou passar novamente por eles, tá certo? Mas aqui, ó, os pensamentos que devem ocupar a nossa mente, né? Veja que são conselhos práticos, né? São conselhos práticos, né? Se voltarmos lá, Filipenses 4, 8, 9. Mas veja só, Efésios 4, 22, 23, né? Nós já lemos o 23 anteriormente. Qual é o conselho prático? Deixar a velha natureza e renovar no espírito do entendimento. De forma prática, o que é deixar a velha natureza? Né? Olhar para dentro de si e abrir o seu coração ao Senhor, abrir para que Ele despeje ali a sua luz, despeje ali o seu azeite, a sua unção curadora, para curar as suas emoções. Ter um espírito renovado, não um espírito amargurado. Né? Que Hebreus 12, 15 trata disso, né? Nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela sejam contaminados. Olha como a amargura contamina a profissão, contamina o relacionamento conjugal, contamina o relacionamento de pais e filhos, contamina até na igreja, porque Paulo, quando escreve lá no capítulo 4, tinha lá duas irmãs, né? Rogo a Sintique e Evódia, né? Que têm o mesmo pensamento, que se conduzam da mesma maneira, né? Elas eram irmãs fervorosas, companheiras de Paulo na obra missionária, mas elas estavam ali experimentando um momento de contrariedade, né? Um momento ali que elas não estavam em paz uma com a outra. Paulo, então ele fala lá para aquelas duas irmãs, olha, Evódia e Sintique, eu escrevo para vocês que vocês pensem a mesma coisa no Senhor. Né? E Gálatas 5, 19, 21, que vai tratar do que? Das obras da carne. Essas obras da carne que nascem do coração impuro. Tá? Esse texto de Filipenses ele tem um alcance espiritual tremendo. Né? Nós devemos levar a Deus os pensamentos, tá certo? Não existe, meus queridos, a Bíblia está longe de ser um livro de autocura ou de pensamentos positivos, né? Às vezes as pessoas abrem o Salmo 91 e o Salmo 91 fica aberto ali o tempo todo na casa, no carro, ou no trabalho, em algum lugar. A página fica amarela, rosa, né? Como se só o fato da Bíblia estar aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23 pudesse por si só afastar todos os problemas, né? A Bíblia não é isso. A Bíblia tem que ser lida à luz da revelação de Deus, do Espírito Santo, aplicada à nossa vida, para que possamos viver pela palavra e usufruir e gozar, né, dessa vida, que é o quê? É o Deus de paz que está conosco. Né? Salmo 139, 23, eu quero ler por último essa passagem, lá em Salmo 139, versículo 23.
Vamos abrir aqui, 139, 23. Olha só o que diz o texto, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e prova-me, e conhece os meus pensamentos. É uma oração de um homem sincero, é um coração que eu e você devemos fazer todas as vezes em que o nosso coração estiver desestabilizado, você estiver entristecido, a ponto da amargura, ou não querer nem sair da cama para o dia a dia, ali preso no seu quarto escuro, ali desmotivado, sem energia nenhuma. Busque ao Senhor, fala para o Senhor, sonda meu coração, sonda, conhece meu coração, né? Se permita, né, perdoar e receber perdão, né? Sair, muitas vezes nós, os seres humanos, a gente é vitimista, a gente se coloca toda hora como vítima, e muitas vezes o Senhor quer esclarecer um ponto com a sua luz e dizer, não, você não é vítima, você foi causador de tudo isso, né? Sair dessa posição aí de, sabe aquele, me desculpe essa forma de falar, mas você sabe que aquele provérbio, né? O gato escaldado, ele tem medo da água fria, né? E cachorro que já levou surra, ele tem medo de qualquer situação, ele se protege, ele corre. Às vezes nós emocionalmente estamos instáveis e não queremos nos aproximar das pessoas porque temos medo de ser feridos, temos medo de sofrer novamente agressão, de sofrer rejeição, não queremos amar, não queremos nos envolver. Isso tudo precisa ser levado aos pés do Senhor, aos pés da cruz, em confissão, e receber do Senhor o hálito fresco de uma vida nova do Senhor. Amém? A limpeza da alma, do coração purificado, né? Nós temos aí orientações da palavra de Deus para nós não nos irarmos, né? Irai-vos, mas não pequeis. O bom mesmo é não se irar, né? Não guardar rancor ou amargura, tá? Qual é o resultado disso tudo? O Deus da paz estará com vocês, né? O Deus da paz, o Senhor que nos dá aquele aconchego gostoso para vivermos todas as situações dessa vida que são conflitantes, muitas vezes angustiantes, mas Ele nos dá força para seguirmos até o último dia da nossa vida e principalmente para agradá-lo, para fazer a sua vontade, para sermos instrumentos da mão dele, para socorrer outras vidas, para ser ponto de referencial, assim como Paulo foi e se colocou como ponto de referencial para os irmãos ali em Filipos. Nós também devemos dar testemunho, né? Nossa vida precisa ser um ponto de referencial, como testemunho, tá bom? Testemunho de que, apesar de pesares, o Senhor está conosco, né? O Senhor vive em nós. Cristo vive em nós, né? Nós temos alegria plena, aquela alegria, aquela alegria que o mundo não pode roubar, Satanás não pode roubar, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, como diz lá em Romanos capítulo 8, não é? Então, esta é a palavra de hoje, meu querido, esta é a reflexão de hoje para nós, tá bom? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde aí onde você estiver, que você seja abençoado. E lembrando que os seus pensamentos são muito importantes, tá bom? E se os seus pensamentos não têm sido pensamentos bons, reflita, ore, busque ao Senhor para que os seus pensamentos sejam substituídos por algo, por tudo que é verdadeiro, por tudo que é respeitável, por tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é de boa fama, para nisso pensarmos, tá bom? Vamos orar? Amado Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor nos abençoe, nos guarde no dia de hoje e todos os dias da nossa vida. Socorre-nos, Senhor, nas nossas debilidades, faça-nos, Senhor,
sermos íntegros e sinceros diante de Ti, colocando nosso coração para ser tratado diante da Tua pessoa. Socorre-nos, Senhor, no nosso homem interior, nos nossos pensamentos, na nossa angústia, e que isso seja substituído pelo Teu poder, pelo Senhor em nossas vidas. O Senhor que nos fortalece, o Senhor que é o nosso poder, que Tu, Senhor, está conosco. O Teu Espírito Santo está dentro de nós. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, que seja abençoado também nossos irmãos que nos ouvem nesta noite, que nos ouvirão em outras oportunidades, tantas quantas vezes esse culto for assistido por quem quer que seja. Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Um forte abraço para você e até domingo que vem, nós estaremos juntos aí no nosso culto da Igreja Batista Vida Nova, a partir das 9 horas. Abração! Deus abençoe! Muito bem, queridos, nós estamos chegando então no final deste culto. Espero que você tenha aproveitado bem e refletido muito bem nessa palavra que o pastor Moisés nos trouxe, no sentido de que devemos nos firmar nos pensamentos, tanto quanto melhor firmarmos os nossos pensamentos da perspectiva de Deus. De maneira mais apropriada estaremos louvando e glorificando o seu nome. Estaremos juntos novamente no próximo domingo. Quero ver você, quero te cumprimentar, quero abraçá-lo. Precisamos desse tempo juntos, queridos. Não podemos nos perder no tempo. Nós precisamos tempo juntos. Precisamos sentir um ao outro. Precisamos cuidar uns dos outros.
Aquela linguagem pastoril, precisamos lamber uns aos outros, que era como as ovelhas se cuidavam umas das outras quando umas estavam doentes. É uma linguagem figurada para a necessidade de estarmos nos cuidando. Não só pastores cuidando de ovelhas, mas ovelhas cuidando de pastores também. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite e um bom descanso. Tchau, tchau.